Quando a gente fala dos discos mais importantes da carreira da Xuxa, muita gente lembra logo do show da Xuxa 3 ou até mesmo alguns da série Só para Baixinhos. Mas existe um trabalho que costuma ficar de fora dessas listas e que curiosamente é apontado por muitos críticos como o melhor álbum da carreira da Xuxa. Lançado em 1997, Arraiá da Xuxa foi muito mais do que um simples disco temático. O projeto mergulhou de cabeça na cultura brasileira, reuniu alguns clássicos do cancioneiro junino, trouxe participações de grandes nomes da música nacional e ainda deu origem a uma mini turnê que até hoje desperta muita curiosidade entre os fãs. Então prepara a sua camiseta xadrez, acenda a fogueira e vem comigo, porque hoje nós vamos descobrir a história do disco Arraiá da Xuxa. Calma, eu já vou te contar. Só que antes não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, que é para não perder nada da Central da Imaginação. Vem comigo! Me auxiliar para assuntos incríveis, fantásticos, extraordinários e todas as bobeiras do mundo, aqui no Central da Imaginação, tá? Pois foi o sonho que me trouxe aqui. Tudo começou durante as gravações do álbum Tô de Bem com a Vida em 1996, que pra quem não conhece é um dos discos mais diferentes da carreira da loira, reunindo vários ritmos brasileiros, do axé até a música folclórica. Foi nesse projeto que nasceu a faixa Quadrilha da Xuxa. Inclusive, não foi só essa música de temática junina que foi gravada pra esse álbum não, teve uma outra chamada O Arraiá da Xuxa, que acabou ficando de fora. Mas acontece que o repertório final do Tô de Bem com a Vida agradou tanto a equipe da Xuxa, que surgiu uma ideia ousada. E se a Xuxa tivesse um álbum inteiramente dedicado às festas juninas? E convenhamos, faz todo sentido. Naquela época e até hoje, o Parabéns da Xuxa muitas vezes disputa a atenção do tradicional Parabéns pra Você. Outro exemplo é o Abecedário da Xuxa, que marcou a infância de muita gente e foi usado durante anos como ferramenta de alfabetização. Então, por que não marcar a Xuxa com 2x para não perder ela de vista também nas festas juninas? Com o projeto aprovado, era hora de colocar a mão na massa. Ao lado de Michael Sullivan, foi convocado também Robertinho do Recife, que também ficou responsável por trazer o toque nordestino que o álbum precisava. Sem falar que o Michael Sullivan, pernambucano, tem forte ligação com esse gênero. Pra você ter ideia, foi aos 10 anos de idade que ele começou a ouvir Luiz Gonzaga. As gravações do álbum aconteceram no final de abril e, acredite se quiser, ele foi gravado em apenas um final de semana. O resultado foi um repertório precioso, recheado de clássicos do cancioneiro junino e nordestino. O álbum passeia por músicas de nomes consagrados, como Luiz Gonzaga, Lamartine Babo e Assis Valente. Mas para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu acho que era melhor eu chamar uma pessoa que tem mais propriedade no assunto. Manda aí, grande Sullivan! Oi pessoal, sou eu aqui, Michael Sullivan. Estou aqui para falar para vocês sobre a construção dos maiores álbuns que eu produzi da Xuxa, que é o Arraiá da Xuxa, um álbum que eu tive a honra, o privilégio de dirigir, produzir e criar toda a sonoridade desse álbum, junto com grandes músicos como Robertinho do Recife, Dominguinhos. Os grandes mestres participaram comigo nessa obra, foi lindo. A ideia do disco foi da Xuxa mesmo. Ela falou com Marlene que ela amava o São João. Na época do São João, Marlene como nordestina, eu também como nordestino, pernambucano, e a Xuxa sempre amou e tinha festas. Na época do São João tinha quadrilhas, tinha campeonatos de quadrilha, e era muito lindo as festas na época do programa dela. A onda de fazer um disco assim de São João foi dela mesmo. Eu, como nordestino, também fiquei muito feliz. Esse projeto foi feito em um prazo curto, porque nós tínhamos o projeto dela, o disco da Xuxa, para sair 12 ou 14 canções. Normalmente nos álbuns dela, nós gravamos 30 canções. E era escolhido o ano inteiro. A gente começava o álbum normal dela, que saía em setembro. Nós começávamos a gravar em março, abril e até setembro, entregar para o dia 12, dia das crianças, que saía o álbum dela. Sempre um novo álbum. E a gente se dedicava o ano inteiro. E a ideia disso foi feita dentro desse contexto. Mas ela, como foi durante o tempo todo, foi juntando canções, e foi juntando, e juntou com minhas ideias, as ideias que a Marlene tem de algumas canções, e ela tinha. E aí nós juntamos as canções, eu tirei os tons do que ela queria cantar. Ela foi muito importante na escolha do repertório, que era coisas que ela tinha desde criança, que ela adorava. A base foi a dela, mas eu dei ideias, porque eu tinha ideia, porque eu curtia muito São João na minha terra, no interior de Pernambuco. Fizemos uma seleção grande, assim, de 30 canções,
muitas ficaram de fora que a gente gostaria de ter botado no disco. Em uma semana nós fizemos o álbum. Quer dizer, 2 semanas. Foi uma semana para gravar, botar voz e a outra para mixar e mandar para a fábrica. A sonoridade da Xuxa, do timbre e da levada do infantil é um disco muito levado a sério. Eu gravava, as melodias eram muito grandiosas e nós gravávamos os discos da Xuxa com a intenção de pensar no adulto. Eu e o Robertinho nos conhecemos quando éramos adolescentes. Eu estava saindo de Recife, ele tinha uma banda lá em Recife que me acompanhava na TV Jornal do Comércio e durante pelo menos um ano nós nos conhecemos bem e nos encontramos no Rio, anos depois no Rio de Janeiro. Ele é um fenômeno, como um dos maiores guitarristas do mundo, não só do Brasil, mas do mundo é considerado. E até hoje nós nos estamos muito bem, eu sou fã dele, gosto muito do Robertinho, meu amigo. E o Robertinho, na sonoridade, é o seguinte, eu fiz um disco que a gente chama de pé de serra mesmo, com Dominguinhos, a gente fez as bases, mas ele tocou a guitarra porque a gente queria levar para o pop, porque a Xuxa era pop, então a gente não podia fazer um disco totalmente tradicional. Nós fizemos tradição, misturamos tradição com pop, com rock. Por isso aí entrou o Robertinho com a sua guitarra, com as suas ideias de sonoridade do disco. Foi muito importante o Robertinho nesse trabalho, nesse projeto, como o Dominguinhos também. Quando eu era pequenina, de pé no chão, botava papel fino pra fazer balão. Balão ia subindo pro azul da imensidão. Teve uma situação que ela passou um dia inteiro ouvindo músicas para botar voz e os originais, né, para ver a levada. E quando ela chegou, ela começou a cantar com sotaque nordestino. Aí nós começamos a rir, ela, mas o que é? Eu falei, não, você está cantando com sotaque nordestino, tu é de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, ou lá do interior de Pernambuco, lá em Timbaúba, minha vizinha lá. Ela riu muito, a gente riu, ela falou, eu queria cantar assim. Eu falei, não vai dar certo, não tem necessidade de você cantar assim. Quer cantar algum assim? Mas nós rimos muito, foi muito legal, porque ela ouviu tanto que ela chegou cantando com sotaque. Foi muito legal. A abertura do álbum fica por conta de Quadrilha Brasileira, em que a própria Xuxa conduz a tradicional dança junina, narrando todos os comandos de uma verdadeira quadrilha. Atenção, atenção, pessoal! Muita atenção e muita animação! Porque nós vamos dançar quadrilha! O disco também traz sucessos como Sebastiana e ABC do Sertão. E essa última até tem uma curiosidade interessante. A faixa acabou sendo interpretada apenas por Zé Ramalho, porque no dia a Xuxa achou a letra muito complicada e preferiu não colocar a voz, deixando como solo do cantor. O JX, o LL, o SSI, mas o R tem nome de rei. E falando em participações especiais, o Dominguinhos divide os vocais com a Xuxa na clássica Asa Branca. Quando olhei a terra ardendo, com fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Pode parecer uma combinação inesperada de primeira vista, mas é impossível negar o peso histórico e cultural dessa música, principalmente com a Xuxa gravando. Fechando a lista de convidados, Elba Ramalho dá um show em Olha Pro Céu, uma das músicas mais tradicionais do repertório junino. E o que dizer de Festa do Interior, um dos maiores clássicos da música brasileira, eternizado na voz de Gal Costa. Ou então a regravação disso é lá com Santo Antônio, sucesso que ficou marcado na interpretação de Carmen Miranda. A escolha dessas músicas só mostra que os produtores não estavam pra brincadeira. Lançado em 16 de junho de 97, o Arraiá da Xuxa alcançou um feito que ninguém imagina. Foi considerado por muitos críticos especializados como o melhor álbum da carreira da Xuxa. E isso é até surpreendente, porque quem acompanha a trajetória da Xuxa sabe que a crítica nem sempre foi muito gentil com seus trabalhos. Muitas das vezes pareciam até procurar defeitos onde não existiam. Por isso, ver esse disco receber reconhecimento justamente por sua qualidade e pela forma como ele valoriza a cultura junina brasileira, acaba sendo algo bastante especial. E a divulgação também foi forte. Durante todo o mês de junho de 97, o álbum marcou presença nos programas Xuxa Park e Planeta Xuxa. Já viram que lindo, Arraiá? Olha, tá bonito. Olha que bonito. Olha o Dominguinhos cantando, gente.
Tem Zé Ramalho, tem Elba Ramalho, tem Dominguinhos. Além disso, o álbum também ganhou um comercial próprio para ser exibido na TV. Olha só. Atenção, atenção, pessoal! Porque nós vamos dançar com a gente. Arraiá da Xuxa. Antônio ia se casar. Estava tão gostoso aquele rebuliço. Mas é que o sanfoneiro só tocava isso. Nas trincheiras da alegria o risco de... Arraiá da Xuxa. Em CD e cassete, som livre. E todo esse esforço valeu a pena, viu? Em junho de 97, o Arraiá da Xuxa alcançou a 4ª posição entre os álbuns mais vendidos no país naquele momento e conquistou o disco de ouro ao ultrapassar as 100 mil cópias vendidas. Ah, e a roupa que a Xuxa tá usando nas fotos do ensaio do encarte é a mesma que ela usou na gravação do clipe de Florentina do Tiririca, exibido no especial de Dia das Crianças, O Direito de Ser Feliz em 1996. Quem aí já sabia dessa? Junto com o lançamento do álbum, Xuxa anunciou uma rápida turnê para levar o clima do Arraiá da Xuxa para os palcos. E o melhor, os ingressos foram vendidos a preços populares, permitindo que mais pessoas pudessem participar dessa grande festa. A mini turnê contou com apenas 6 apresentações e estreou em 21 de julho de 97 no Rio de Janeiro, com 2 sessões no Metropolitan. Depois passou por São Paulo, Carapicuíba, Juiz de Fora e foi encerrada em Nova Iguaçu no dia 20 de julho de 97. Mas o projeto poderia ter sido ainda maior. Na época, chegou a ser anunciado shows em cidades como Itu, Guaratinguetá, Campos de Jordão e Nova Friburgo. Além disso, outras 2 apresentações estavam previstas para acontecer no Norte Shopping no Rio de Janeiro, nos dias 19 e 20 de julho. No entanto, esses planos acabaram não saindo do papel. E ainda teve mais um contratempo. Um show programado para o dia 13 de julho, na Ilha do Governador, precisou ser cancelado depois que a Xuxa foi diagnosticada com uma infecção urinária. O espetáculo chamava atenção pelo grande cenário temático. Um enorme painel simulava o céu de uma noite de festa junina e no centro do palco, um balão se abria revelando uma igreja, de onde surgia a apresentadora para iniciar o show. Além das músicas do álbum, Xuxa também passeava por vários sucessos da carreira em um popurrí que reunia trechos de Hilarie, Tindolelê, Pinel por Você, Nosso Canto de Paz, Xuxaxé, Tô de Bem com a Vida e Libera Geral. No palco, ela era acompanhada pelas Paquitas Nova Geração, pelas Irmãs Metralhas, pelo grupo You Can Dance e também pelas ex-paquitas Andréa Faria e a Ana Paula Almeida. E o Arraiá da Xuxa não se limitava no show não, viu? O evento reproduzia o clima de uma verdadeira festa junina, com barraquinhas de comidas típicas e brincadeiras tradicionais como pescaria, boca do palhaço e jogo das argolas. A expectativa em torno da mini turnê era tanta que até o video show foi cobrir os bastidores do ensaio, veja só. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já pegou, meu amor. Hoje e amanhã, o Arraiá vai estar no Metropolitan. 28 é a vez de São Paulo, na Portuguesa. Canjica, pipoca, amendoim, cocada, bom demais da conta, só. A arraiada da Xuxa com a gente vai ser You Can Dance dançando, Paquitas, Gêmeas, a Bombom e o público. Agora é ensaiar e preparar a fantasia que a coisa vai pegar é fogo. E para deixar os fãs ainda mais atiçados, no dia 16 de junho de 2022, Xuxa publicou nas suas redes sociais um trecho inédito com filmagem profissional da turnê Arraiá da Xuxa. O vídeo revela apenas a abertura do show, mas deixou aquele gostinho de, meu Deus, quero ver isso completo. Será que um dia isso vai acontecer? Torçamos para que sim. Se em 1997 o Arraiá da Xuxa não ganhou videoclipes para divulgar as músicas, alguns anos depois o destino resolveu compensar essa ausência. Em 2003, o programa Xuxa no Mundo da Imaginação trouxe versões visuais para parte do repertório do álbum, presenteando os fãs com clipes exclusivos. De Isso é Lá com Santo Antônio, Eu pedi no coração ao querido São João que me desse um matrimônio. Matrimônio, matrimônio. Isso é lá com Santo Antônio. o sanfoneiro só tocava isso, De vez em quando alguém vinha pedindo pra mudar. O sanfoneiro ia querendo agradar. Já vê que é sanfona tinha qualquer início. Mas é que o sanfoneiro só tocava isso. Festa do Interior, Bombas na guerra, magia. Ninguém matava, ninguém morria. e também o popurrí de Capelinha de Melão, Chegou a Hora da Fogueira e Cai Cai Balão. Pensando na cabocla a noite inteira. Também fica uma fogueira dentro do meu coração. Quando eu
E aliás, no clipe desse último pupurri que eu citei, a Xuxa tá usando a mesma jaqueta que ela usava na mini turnê do Arraiá da Xuxa em 97. Eu amo uma referência. E assim termina a história de um dos projetos mais especiais da Xuxa. Mesmo quase 3 décadas depois do seu lançamento, o disco continua sendo lembrado com carinho entre os fãs e segue como um dos trabalhos mais elogiados pela crítica da carreira da loira. Mas agora eu quero saber de você. Qual a sua música favorita do Arraiá da Xuxa? Chegou a assistir o show da turnê na época? Tem alguma lembrança disso? Deixa aqui nos comentários, bora estender essa conversa. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, que é para não perder nada da Central da Imaginação. Beijinho, beijinho e talvez até a próxima.